Aleluias. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos alegres nesta noite. Estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença de Deus, em poder tributá-lo o nosso louvor, a nossa adoração. Nesta noite constitui-se uma alegria muito grande para nós, podemos mais uma vez estarmos adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marcos, que nos confiou a tribuna na noite deste dia, uma noite especial, pois afinal de contas estaremos celebrando o aniversário de nossa pastora. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida de todos vocês. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 24. Leremos os versículos 32 e o versículo de número 33. Amém? Nos diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Podemos ler todos juntos novamente o versículo de número 33, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Assente-se, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesta noite a nossa pretensão é discorrer por ela. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos lido nesta noite é um texto que está localizado no capítulo 24 do Evangelho segundo escreve Mateus. Todos nós sabemos que o capítulo 24 e o capítulo de número 25 tratam-se do sermão profético. Jesus, ele discorre por estes dois capítulos, apresentando aquilo que é conhecido como a escatologia bíblica. Jesus, ao discorrer por este texto, ao dirigir-se aos seus discípulos, Jesus apresenta-lhes alguns sinais, alguns acontecimentos, sinais que serviriam como norteadores de que perto dar-se-ia a sua segunda vinda. Jesus fala-lhes acerca de terremotos, acerca de epidemias. Jesus fala-lhes acerca de guerras, acerca de nações que levantariam-se contra nações. Jesus fala acerca de filhos que se levantariam contra filhos e de pais que levantariam-se contra filhos. Jesus traz ao conhecimento de seus discípulos aquilo que iria servir como norte, que indicaria a sua segunda vinda. Note que Jesus, quando expressa-se desta maneira, Jesus é muito categórico, Jesus é muito preciso, Jesus é muito lógico na sua fala, na sua expressão, dizendo aos seus discípulos que, quando tudo isto estivesse acontecendo, sabei que está próximo às portas. Parece-me que Jesus estava assistindo os nossos jornais televisíveis. Parece-me que Jesus estava lendo os nossos jornais dos dias atuais, pois nós estamos vivendo um período, estamos vivendo uma época onde nós mais observamos são guerras, são nações que se levantam contra nações, são epidemias, são pandemias que têm levado o maior órgão da saúde humana, que é a OMS, a preocupar-se diante de tanto acontecimento, diante de tanta epidemia,
que tem surgido no globo terrestre. Note que o cenário que nós estamos lendo aqui nesta noite nada se difere do cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas o que é interessante e o que eu quero que você nesta noite atente-se para tudo que será falado aqui, é que Jesus, quando expressa-se aos seus discípulos, ele foi muito lógico, muito claro, muito contundente em dizer que quando todas estas coisas estiverem acontecendo, sabeis que está perto as portas. Brevemente nós ouviremos o soar da última trombeta. Brevemente nós ouviremos o soar da última trombeta. E nesta noite, tomando este texto que acabamos de ler, como base para a nossa meditação, eu quero lhes falar acerca dos 3 ângulos do arrebatamento. Quando eu falo acerca do arrebatamento, e ao analisarmos as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, logo entendemos, logo percebemos que existem inseridas no contexto bíblico cerca de 1.800 profecias bíblicas alusivas acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Fala-se mais acerca do arrebatamento da igreja, fala-se mais acerca da segunda vinda de Cristo do que o nascimento de Jesus. Fala-se mais acerca do arrebatamento da igreja do que o nascimento de Jesus. Note que os profetas, tanto maiores quanto menores, vaticinaram acerca da vinda de Jesus Cristo. Os anjos testificaram acerca da vinda de Jesus, pois você se lembra do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia nos diz que estando lá reunidos em Jerusalém, vendo Jesus ser assunto aos céus, os anjos apresentam diante dos homens que lá estavam e lhes dizem: varões galileus, por que estão assim atônitos, olhando para o céu? Pois da mesma maneira que estão vendo ele subir, hão de vê-lo voltar. O arrebatamento não é uma utopia como pregam por aí, não. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento brevemente há de acontecer. Você se lembra do capítulo 14 do Evangelho segundo escreve João? O próprio Jesus Cristo expressa-se aos seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento é uma realidade, o arrebatamento vai acontecer, e nesta noite eu quero ser enfático e dizer a todos vocês que me ouvem aqui nesta noite, que brevemente nós ouviremos o soar da última trombeta. Então, se você está, assim como eu, aguardando a vinda do Mestre, aguardando o arrebatamento da igreja, eu já quero lhe convidar a levantar as mãos para os céus e adorar a Ele. Sabe por quê? Porque pode ser a qualquer momento que Jesus voltará. Quem sabe pode ser este o nosso último culto. Quem sabe pode ser este o último momento em que nós estaremos aqui olhando um para o outro. Quem sabe pode ser este o último culto que nós nos reuniremos aqui na terra, porque brevemente Jesus Cristo há de voltar. Quando nesta noite eu lhes falei acerca dos 3 ângulos do arrebatamento, o primeiro ângulo que nós encontramos é o ângulo do desespero. Você se lembra do capítulo 24, a partir dos versículos de número 36, Jesus discorrendo aos seus discípulos, Jesus vai dizer-lhes da seguinte forma: que os dias da vinda do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. A Bíblia nos fala no capítulo 6 do livro de Gênesis, que Noé recebe de Deus uma ordem. Noé recebe
recebe de Deus instruções para que ele construísse uma arca, porque em breve viria um dilúvio sobre a face da terra. O pecado havia chegado diante de Deus, cheirando mal às suas narinas, e diante deste cenário, diante de uma sociedade corrompida que lá estava, uma sociedade que preocupava-se apenas em ter, em detrimento do ser, uma sociedade que preocupava-se apenas em casar-se e dar-se em casamento, uma sociedade que preocupava-se apenas em festejarem, e é justamente neste cenário, é justamente neste contexto, que Deus escolhe Noé, entregando-lhe quais seriam as dimensões da arca, qual seria o formato, qual seria o material a ser utilizado, qual seria a forma em que ela deveria ser construída, porque em breve Deus iria enviar sobre a terra um grande dilúvio. Percebam vocês que Noé leva cerca de 120 anos construindo aquela arca. 120 anos, pastores, aonde a população, a sociedade que estava lá, viam Noé construir aquela arca, mas quem sabe, fazendo aqui uma analogia, o criticavam, pois até então não havia vindo chuva sobre a terra. Quem sabe, quando olhavam para Noé, falavam entre eles, dizendo que Noé estava pirando, pois como pode acontecer algo de tanta relevância como Noé está anunciando? Percebam que não é diferente dos dias que nós estamos. A igreja está aqui anunciando que Jesus Cristo vai voltar. A igreja está aqui falando que brevemente ocorrerá o arrebatamento. A igreja está aqui dizendo que Jesus está às portas, mas a sociedade que está de fora, a sociedade que está aí fora, é uma sociedade corrompida. É uma sociedade que olha para nós com olhar de desdém. Muitos até nos criticam, muitos até fazem zombarias, muitos olham para nós e não querem acreditar que Jesus Cristo vai voltar, pois acreditam que trata-se de uma história, de uma fábula, de um conto. Note que nada está diferenciado daquilo que Jesus fala aos seus discípulos. É uma sociedade corrompida, é uma sociedade que está andando segundo o seu bel prazer, mas a igreja está caminhando em marcha, caminhando em poluta, dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Diz a Bíblia então, que quando Noé está lá construindo a arca, ao finalizar a arca, a Bíblia diz que abriram-se as janelas dos céus, águas vieram do céu e os lençóis freáticos, a terra passou a ser cheia d'água. Agora imaginem vocês o cenário daquela sociedade, uma sociedade onde a água estava tomando conta daquele ambiente e não tinham eles para onde ir. O desespero, o ângulo do desespero estava tomando conta daquela sociedade. Mas o que é interessante, pensem vocês comigo, em face ou diante daquilo que estava acontecendo, imaginem a terra cheia d'água, corpos jazendo sobre a face das águas, corpos boiando sobre a face das águas. A Bíblia diz que quando Noé encerra a construção da arca, o próprio Deus, o próprio Senhor, foi quem fechou a arca. Foi o próprio Deus que se incumbiu de fechar a arca, pois acredito que se porventura fosse Noé quem tivesse fechado a porta da arca, quem sabe ou talvez ele ainda teria misericórdia daquela sociedade, mas quem fechou a arca foi o próprio Deus. Agora imaginem vocês um cenário, a população totalmente empavorosa, a população totalmente em desespero. Quem sabe vinham diante da arca, batiam na porta da arca, dizendo: Noé, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta, mas não tinha mais condições, não tinha mais jeito, o desespero estava tomando conta do povo que estava lá. Mas o que é interessante é que a Bíblia nos fala que Noé, a sua esposa,
esposa, seus filhos e suas noras estavam salvaguardados dentro da arca, por mais que o desespero estava tomando conta da terra, mas Noé e toda a sua família estavam guardados na arca. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite? É que quando a igreja for arrebatada, a terra entrará em desespero, o ângulo do desespero vai tomar conta da terra, a população, a civilização, a sociedade entrará em desespero, mas a Bíblia nos fala que quando tudo isto estiver acontecendo aqui na terra, a igreja estará no céu, diante daquele que é digno de toda honra e toda glória, estará para sempre dizendo para ele: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode adorar a Ele aqui nesta noite, você pode glorificá-lo aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque o arrebatamento não é uma falácia, não. O arrebatamento não é uma mentira, não. O arrebatamento é real. A qualquer momento eu e você estaremos ouvindo o soar da última trombeta e estaremos para sempre diante dele, adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando a Ele, enaltecendo a Ele. E se eu fosse você, eu não esperava acontecer o arrebatamento, não. Eu já começava mesmo aqui a adorar a Ele. Sabe por quê? Porque assim nós estaremos acostumados a adorá-lo. Eu vou deixar você adorar a Ele por um momento. Aleluia! O primeiro ângulo do arrebatamento, o ângulo do desespero. O segundo ângulo do arrebatamento que nós encontramos aqui é o ângulo da tristeza. Você se lembra do capítulo 25 do Evangelho segundo escreve Mateus? Ainda em seu sermão profético, Jesus vai proferir agora a terceira parábola deste sermão, que está do capítulo 24 ao capítulo 25. Jesus profere aos seus discípulos agora a parábola das 10 virgens. Percebam que o texto nos fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Percebam que no versículo 1, nós encontramos todas as 10 na mesma função. Trajavam-se como virgem, traziam lâmpadas, aguardavam o esposo. Note que as 10 estavam na mesma posição, aguardando o noivo, trazendo consigo lâmpadas, vestindo-se como virgens. Na primeira visão, ao olharmos as 10, entendemos que as 10 estavam semelhantes, ou seja, não era possível discernir quais delas pertenciam às 10 loucas ou quais delas pertenciam às 10 virgens prudentes. As 10 estavam semelhantes, as 10 estavam iguais. E pasmem os senhores e as senhoras aqui nesta noite, não é diferente nos dias de hoje. Quando nós olhamos para uma igreja, nós não sabemos discernir quem é quem, a não ser o nosso Deus que nos conhece por dentro e por fora, o nosso Deus que esquadrinha o nosso coração, o nosso Deus que nos conhece desde que acordamos até o momento em que nós deitamos. A Bíblia nos diz então que estas 10 virgens, até o versículo de número 1, são virgens que estão parecidas entre si, pois elas faziam parte de um cortejo que acompanhavam a noiva, faziam parte de um cortejo que iam onde a noiva estava, pois a função delas era assessorar a noiva, a função delas era estar junto
junto com a noiva. Lembrando que o texto nos fala que elas não eram a noiva, elas eram as virgens, porque a noiva aqui é representando a igreja, o corpo de Cristo, mas as 10 virgens representa a igreja que eu vejo aqui, representa o CNPJ, representa a pessoa que está aqui, você, eu, está sendo representado por estas 10 virgens. Note que o texto nos fala que então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, sendo assim, serem as 10 representantes do reino, as 5 virgens nécias e as 5 virgens sábias representavam o reino de Deus. Elas estavam ali representando, elas traziam lâmpadas, elas trajavam como virgem, mas o cenário passa a mudar-se então, a partir do versículo de número 2, diz a Bíblia que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Aqui começa a distinção entre uma e outra, aqui começa a separação entre aquelas que eram loucas e aquelas que eram sábias. O versículo de número 3 diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Note que o texto é muito claro em nos dizer que as 5 virgens loucas não levaram azeite até o momento em que elas partiram para encontrarem com o noivo. A lâmpada ainda estava acesa, a lâmpada ainda estava iluminando, a lâmpada ainda estava incandescente, porque ainda havia azeite. O azeite não havia acabado, pois senão, se houvesse acabado o azeite, a lâmpada estava apagada, mas o texto nos fala que a lâmpada ainda estava acesa, ou seja, embora o texto nos apresenta 5 virgens nécias, 5 virgens que não levaram o azeite, mas havia nelas a oportunidade de levarem o azeite, e a lâmpada ainda estava acesa. O que eu quero que você entenda aqui nesta noite, lembrando que estamos falando do ângulo da tristeza. Aquelas 5 virgens loucas, elas saíram levando lâmpadas, a lâmpada ainda estava acesa, ou seja, o que estava lhes faltando era o suprimento do azeite. Uma vez que o azeite acabasse, a lâmpada iria apagar. O que eu quero lhe dizer aqui nesta noite? Enquanto há tempo, não leve apenas a lâmpada, não. Enquanto há tempo, encha a sua vasilha de azeite. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando Jesus há de voltar. A Bíblia nos fala, seguindo o capítulo 25 do Evangelho segundo escreve Mateus, que as prudentes, elas levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui está algo interessante, sabe por quê? Todas elas dormiram, mas a diferença não estava no ato de dormirem, não, porque dormirem, todas dormiram. O noivo, ele demorou, ele tardou para vir. A diferença estava em que elas estavam trazendo consigo. As loucas trouxeram apenas a lâmpada, mas as prudentes trouxeram a lâmpada, mas também trouxeram a vasilha. Agora eu quero lhe perguntar aqui nesta noite: você está trazendo consigo a lâmpada? Você está trazendo a vasilha cheia de azeite? Porque a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar, e voltando Ele, como está a tua vasilha? Nesta noite é noite de nós nos enchermos do azeite. Sabe por quê? Estamos na casa do Senhor, estamos no lugar aonde o Senhor ordena a bênção, estamos no lugar aonde podemos nos encher do azeite. Diz a Bíblia então que perto da meia-noite, ou à meia-noite, ouviram um brado. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, ou ir ao encontro do noivo. Você se lembra da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo de número 15, 16 e 17, a Bíblia nos diz que Paulo vai ser claro à igreja de Tessalônica, dizendo que os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente
juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens. Agora entenda-me, por favor, quando a Bíblia nos diz que elas estavam dormindo, mas à meia-noite ouviram um brado, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Até aqui tudo estava tranquilo, até aqui tudo estava cômodo, até aqui tudo estava normal. Mas quando as virgens loucas perceberam que o azeite havia acabado, que o azeite havia cessado, que o azeite havia encerrado, a Bíblia diz que as loucas dizem às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E não se apagaram, ou seja, a lâmpada ainda estava acesa, restava ainda um pouquinho de azeite. E ao pedirem às virgens prudentes, elas lhes respondem dizendo, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Ou seja, as virgens prudentes que haviam se preparado, que haviam se ataviado, que estavam aguardando a vida do noivo, dizem a elas para que vão aos vendedores e comprarem o azeite. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, sabe por quê? A unção ou azeite não se compra, azeite não se conquista em barganha, azeite não se conquista apenas pedindo emprestado para alguém, não, mas azeite se conquista é na oração, é na leitura da palavra, é na presença de Deus. Então nesta noite nós estamos na presença de Deus, e é noite de nós juntarmos para nós azeite. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar. Você está esperando a vinda dele? Você está preparado ou preparada para a vinda dele? Eu quero lhe dizer em alto e bom som: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou repetir: Jesus está voltando. Como você está o aguardando? Você está preparado? Você está preparada? Diz a Bíblia então que estas 5 virgens loucas, elas vão aos vendedores, vão comprar azeite, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Entenda-me nesta noite, uma coisa que é linda, que está inserida no texto: as que entraram dentro das bodas foram as virgens prudentes, aquelas que estavam preparadas, e o texto é claro em dizer que fechou-se as portas. Mas as virgens loucas, quando elas voltam para o local, e chegando também as outras virgens, elas começam a bradar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aqui está a pior resposta, ou o texto mais duro que eu encontro na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que o noivo, que o esposo, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que não vos conheço. Agora, diante disto tudo, estas 5 virgens nécias representam nós que estamos aqui, que não nos preparamos. Infelizmente, alguns estarão se enquadrando dentro do ângulo da tristeza, porque não ouvirão o chamado do mestre, e ficarão aqui. Existe um hino muito antigo que diz que: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aí o hino diz assim: e alguém com voz de lamento vai dizer naquele momento: este povo não está aqui, este povo foi-se embora para Sião. Este povo foi-se embora para Sião. Este povo foi-se embora para Sião. Mas se nós parafrasearmos esta letra deste hino,
Quem diz que este povo foi embora para Sião, era alguém que estava entre nós, porque sabia qual era o destino que a igreja havia tomado. E o ângulo da tristeza tomou conta do cenário do capítulo 25 do Evangelho segundo escreve Mateus. Agora, pasmem os senhores e as senhoras, o ângulo da tristeza também vai tomar conta de muitos crentes que estão conosco, que caminham conosco, que andam conosco, que cantam os mesmos hinos que nós cantamos. O ângulo da tristeza irá tomar conta da face da terra. Mas a Bíblia ainda apresenta-nos um terceiro ângulo do arrebatamento. E este ângulo é o ângulo que minha alma tanto anela. Este ângulo é o ângulo que eu tanto almejo, que a minha alma tanto espera. É o ângulo da alegria. Diz a Bíblia no capítulo 25 ainda do Evangelho segundo escreve Mateus, que as 5 virgens prudentes, ao ouvirem o brado, eis que o noivo vem, elas adentraram para as bodas, para a festa que seria comemorada. O capítulo 25, ou a parábola das 10 virgens, trata-se de uma apresentação do casamento judaico da época. Parábola vem do termo grego parabolê, pôr ao lado de, pegar um exemplo e aplicar este exemplo para transmitir algo espiritual. E aqui Jesus está usando esta parábola justamente para mostrar-lhes que estas 5 virgens prudentes, elas se prepararam, elas estavam prontas, elas estavam qualificadas, elas estavam ali aptas para entrarem às bodas do Cordeiro, mas isto não se deu por displicência, isto não se deu por falta de compromisso, isto se deu porque elas se prepararam, e preparo demanda trabalho. Preparo não é de qualquer maneira. Hoje muitas pessoas já não querem mais se preparar, muitas pessoas querem pegar algo pronto, querem a unção e o azeite emprestado, mas nesta noite eu venho aqui lhe dizer, não é tempo de pedirmos azeite emprestado não, sabe por quê? Aquele que é apto a nos encher de azeite, está aqui nesta noite. Aquele que está pronto para nos abençoar, está aqui nesta noite, e eu digo a você, não perca mais tempo, porque nós estamos na presença dEle, e é na presença dEle que muitas coisas acontecem, é neste âmbito espiritual que Ele está falando contigo aqui nesta noite. É a noite de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando, e diz a Bíblia que estas 5 virgens prudentes entram para as bodas do Cordeiro. Aí eu me lembro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Diz a Bíblia: regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Você está pronto para este encontro? Se você está pronto para este encontro, eu vou deixar você adorar a Ele por um momento. Se você puder fechar os seus olhos e adorar a Ele por um momento, faça-o, porque nós estamos na presença dEle. Se você faz parte desta igreja, adore a Ele aqui nesta noite. Adore a Ele. A presença dEle já está na casa, Ele está entre nós. Ravácia, Camanto, Récia, Muntre, de Calamanaracia. Aleluia. A presença dEle já tomou conta do ambiente. O arrebatamento é uma realidade.
Aleluia! Adore. 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 Agora, quando eu falo sobre os 3 ângulos do arrebatamento, e o louvor, se quiser já se preparar e já quiser vir para cá. Quando eu falo sobre os 3 ângulos do arrebatamento, pastor, estes 3 ângulos não acontecerão separadamente. Estes 3 ângulos estarão acontecendo sucessivamente. O ângulo do desespero estará acontecendo aqui. Uma sociedade totalmente perdida, translocada, uma sociedade que está em desespero. O ângulo da tristeza estará acontecendo aqui, pois a igreja representada pelas virgens nécias estarão aqui tristes porque não subiram com as virgens prudentes. Mas o ângulo da alegria também estará acontecendo lá no céu, porque nós estaremos para sempre com Ele, dizendo que Ele é santo. Aí eu me lembro de um louvor antigo, que diz assim: quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem, e nas nuvens do céu vai surgir com poder e grande glória. Mas este mesmo hino, ele nos deixa aqui uma ressalva, dizendo: e quem não estiver com o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Agora, a pergunta que retumba aqui entre nós: se o arrebatamento fosse agora, qual destes 3 ângulos você estaria desfrutando? Se o arrebatamento fosse agora, qual destes 3 ângulos você estaria integrando, fazendo parte, participando? Esta é a pergunta que eu deixo para você que está aqui nesta noite. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Existe alguém que está aqui entre nós nesta noite que ouviu esta palavra, que sentiu esta palavra e que esta palavra falou ao seu coração? Levante a sua mão para que eu possa vê-lo. Todos que estão aqui entre nós nesta noite já são crentes, já professam a fé em Cristo Jesus. Tem alguém que está aqui entre nós, que está nos visitando, que está visitando pela primeira vez? Bem seja a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e o domínio para todo sempre. Estenda suas mãos, diga: Pastor Kleber, Deus continue lhe usando. Glória. Quantos recebem esta palavra nessa noite? A pergunta que fica para mim, introspectiva para mim e para você, nessa noite é: com quem seremos contados? A pergunta que fica para nós é: será que eu estarei contado entre os desesperados? Será que eu estarei entre os tristes? Ou será que eu estarei entre os alegres, glorificando a Deus? E só tem uma forma
de você estar entre esses jubilantes, glorificando a Deus, é recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não adianta eu ter servido e parado na caminhada. Aquele que põe a sua mão no arado não pode olhar para trás. Eu preciso permanecer. Mas a porta da graça permanece aberta nessa noite. E se alguém que em algum momento parou na caminhada, eu quero orar juntamente com você, para que a alegria da salvação esteja novamente na sua vida. Não importa quanto tempo você está parado, não importa se você ainda não recebeu. Irmãos, não é pelo que você tem ou pelo que você conhece, é tão somente dizer: eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero receber a Jesus. Alguém entre nós, eu quero orar juntamente com você. Alguém que parou na caminhada por algum motivo,